Você segue conosco no Rede Verdade de hoje. Eu entrevisto o secretário de Participação Popular de João Pessoa, Tiago Diniz. Para você de João Pessoa, quer saber onde é que a Prefeitura deve investir os recursos públicos? Tem plenária da Participação Popular e trago as últimas movimentações da política aqui na Paraíba. Rede Verdade está no ar. Olá, minha Paraíba, quarta-feira, dia 30 de março de 2022, nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Que bom que você acompanha conosco aí, ligadinho já começa aí com o nosso Bruno Pereira, agora com o Samuca Duarte, segue comigo aqui na política, porque até o dia 2 de abril, com essa transformação aí dos partidos, todo mundo se preparando, tem muita notícia na política. E a gente começa já com uma delas. Hoje, pela manhã, o governador João Azevedo reuniu aí lideranças do Partido Republicanos, que é um partido que está na base do governador João Azevedo. Ele tem ali o deputado federal Hugo Mota, o deputado Wilson Filho, o deputado Ranieri Paulino, tem também ali o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino. Qual é a pauta dessa reunião aí? Já estava uma discussão para saber se os republicanos estavam ou não com o João, uma vez que essas lideranças têm apontado que continuam votando em Efraim Filho para o Senado da República. Mas Efraim acabou de deixar a chapa e a base de João Azevedo, e aí se criou uma especulação de que o governador tinha perdido o controle dos republicanos. Essa reunião aí serviu para reafirmar a aliança e a relação e o apoio do partido à reeleição do governador João Azevedo, inclusive com a possibilidade de indicação a vice. O debate sobre quem eles apoiam para o Senado, me parece que é um outro capítulo aí da política. A gente ouviu o presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, que está no Republicanos, falou aí sobre o saldo e o resultado dessa reunião. Vamos acompanhar. Um saldo bastante positivo de um partido aliado que já firmou posição de apoio à reeleição do governador João Azevedo. E foi uma conversa tranquila, amistosa, o partido sempre se colocando à disposição para fazer o debate e para construir uma vitória nas eleições de 22, junto com os demais partidos da base do governador João Azevedo. Olha, tudo o que nós dissemos, né, sobre essa questão de senador, tá certo, já foi dito, né, e qualquer outro assunto referente a senador, essa conversa ficou a cargo do presidente do partido, que é o deputado Hugo Mota. Ok, tá, e pelo menos no que diz respeito à relação e a reafirmação do apoio dos republicanos à candidatura do governador João Azevedo está feita aí hoje pela manhã. Está faltando aí resolver esse impasse em relação à candidatura ao Senado, a vaga de senador, por parte do deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressista. Falta aí controle do governador sobre a base. Já o governador, em relação a Aguinaldo, aponta que o próprio deputado é que teria que conquistar o apoio dessas lideranças, uma vez que elas todas estão aí esperando a distribuição do espólio eleitoral, ou seja, dos votos que Aguinaldo Ribeiro tem para deputado federal, distribuir aí com essa turma toda que é candidata a deputado federal para receber o apoio ao Senado. O deputado federal Efraim Filho tem feito isso ao longo desses meses todos e por isso tem conseguido aí conquistar mais apoios em relação a quem vai disputar a Câmara Federal. Bom, a gente fica falando de política aqui, de escolha de candidato, da representação que você, eleitor, eleitora, tem direito a fazer, ou seja, no voto, mas saiba que a cidadania não para só na escolha do candidato. O seu poder de decisão não para só na escolha do voto, pelo menos para algumas gestões, como é o caso da Prefeitura de João Pessoa, que tem um orçamento democrático, tem aí um projeto de participação popular, onde o cidadão diretamente pode dizer à Prefeitura onde é que ela deve investir os seus recursos públicos. Pelo menos essa é a ideia do programa Você, Prefeito, dentro da Secretaria Executiva de Participação Popular. E quem está comigo hoje aqui para falar sobre esse tema é o secretário executivo
Tiago Diniz. Secretário, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Muito boa tarde, Luiz Torres, a todos os telespectadores da TV Irapuã. Prazer estar aqui pela primeira vez para a gente poder discutir exatamente sobre isso, Luiz. Democracia participativa, a importância da execução da cidadania por parte daqueles que detêm, sobretudo, o poder, que são o povo. Né? Que não para no voto, aliás, começa com o voto. Exatamente, começa com o voto. O voto é o primeiro momento, né, do exercício democrático, do exercício de cidadania, e nós precisamos trabalhar nas pessoas exatamente esse senso de que muitas vezes a gente cobra os direitos e poucas vezes a gente se antena à questão dos deveres. E aí essa questão dos deveres, ela perpassa pela questão da participação popular, pela tomada de decisão em compartilhamento com o poder público municipal, e é isso que a gestão do prefeito Cícero Lucena tem feito através do programa Você Prefeito desde 2021. Tá. Vamos lá, então para esse ano de 2022, o que é que vocês têm aí de estabelecido de roteiro para a realização aí e para que as pessoas possam efetivamente exercer esse poder de indicação das verbas públicas? Sim, esse ano nós temos o ciclo participativo 2022, com aí a elaboração de um calendário prevendo 7 plenárias para a cidade de João Pessoa. Então, são 7 audiências públicas, cada audiência pública dessa contendo 2 regiões da cidade. E nós vamos iniciar esse processo no próximo dia 7 de abril, lá no SEI de Mangabeira, às 18 horas, com as regiões 2 e 3, segundas e terceiras regiões da cidade. E aí, as pessoas que muitas vezes não sabem qual região pertence ao seu bairro, está lá no site da prefeitura, né? Mas só adiantando que essas 2 primeiras regiões são as regiões da Penha, ali Seixas, as Mangabeiras, Aratu, Tambaú, Altiplano, todos esses bairros aí vão estar participando desse primeiro momento. Então, a abertura dessa temporada, digamos assim, de participação popular, de discussões, começa no dia 7 de abril, já às 18 horas. No SEI de Mangabeira. No SEI de Mangabeira. Com um diferencial inovador. Este ano, 15 dias antes de cada plenária, por exemplo, os moradores já dessas 2 regiões do dia 7, da plenária do dia 7, já podem estar votando nas suas demandas prioritárias através da internet. E pode pedir o quê, secretário? Olha, desde questões de políticas públicas para a educação, para a infraestrutura, para a questão do meio ambiente, para a questão da saúde. E dentro dessas políticas públicas, cada uma delas, você tem as demandas específicas. Por exemplo, se eu escolho educação, e lá em educação eu tenho reforma de escola, eu tenho construção de nova escola, eu tenho atividades educacionais para aquela região. Então, cada política pública que eu escolho, das 3, que são 3, nesse site, ou nessa forma de interagir junto à população com tecnologia, as pessoas vão poder escolher 3 demandas prioritárias e 3 demandas específicas. E aí, ao final da plenária, nós vamos estar apresentando ao prefeito e a todo o staff da prefeitura aquilo que a população local decidiu. O prefeito participa? Participa, prefeito, vice-prefeito, todo o staff da prefeitura, de secretários, vão estar presentes para a gente poder estar estabelecendo não só o diálogo com a população, que acontece desde o ano passado, onde nós elegemos ali 369 conselheiros, lá nas regiões da cidade, né, até este ano com a execução do ciclo participativo com essas plenárias. Agora, secretário, esse é um retorno pós-pandemia, do ponto de vista de ser tudo presencial? Totalmente. Essa é a primeira, depois da pandemia, quer dizer, dos momentos mais difíceis, esse é um retorno completamente, integralmente presencial. Integralmente presencial. Qualquer cidadão pode ir ou tem restrição? Não, você não pode, você não pode. Qualquer cidadão pode ir. Precisa de convite e nada. Abriu, pode entrar. Pode entrar, qualquer cidadão pode votar na sua demanda prioritária, basta colocar lá o seu CPF, colocar lá seu bairro de moradia, que já vai aparecer a região, escolher sua demanda, vota e vai observar o resultado daquilo que ele votou exatamente no momento da plenária, onde lá, por exemplo, ele vai também ter a oportunidade ali de estar falando, de estar colocando os problemas da sua região, sugerindo ao prefeito e, claro, eventualmente o prefeito vai estar anunciando obras e ações, né, nessas plenárias para as regiões que vão estar presentes nesse momento também. Olha, bom demais. Então o chamamento é para começar no dia 7 de abril. Atenção, Mangabeira, para ali no SEI de Mangabeira, reunir ali toda a região para você ir lá e dar sua cobrança, fazer sua cobrança, fazer sua indicação, fazer elogio ou fazer críticas e apresentar as demandas daquela população. Agora, secretário, existe aí sempre
por parte da população aquela perspectiva de dizer o seguinte: olha, a gente vai lá, a gente fala, a gente diz, a gente reclama, mas a coisa não sai do papel. E aí, qual é o nível que vocês têm de medição para entender que efetivamente aquilo que é indicado nas plenárias, claro que não 100%, né, toma conta, porque a própria gestão não consegue fazer nem aquilo que pensa, mas que gere ali um retorno e uma eficiência em relação a isso? Olha, ano passado, quando nós pegamos a gestão da secretaria no governo do prefeito Cícero Lucena, nós identificamos muitas dificuldades, por exemplo, ao encontrarmos ou não encontrarmos demandas reprimidas. A gente não encontrou esse dado. Então, nós precisávamos, na época, reunir os conselheiros. Eles nos passaram essas informações de quais foram aquelas demandas votadas lá atrás no orçamento participativo e que não foram efetivadas. Nós hoje temos esse panorama. E aí a gente traz esse panorama agora com reforço dessas plenárias e com um olhar totalmente diferente. O programa Você Prefeito pode dizer à cidade de João Pessoa que tem dado um retorno muito positivo. Ano passado, Luiz, nós resolvemos, através desta secretaria, articulando com os demais secretários, 470 demandas da população. 470 demandas de zeladoria, foram colocadas, foram efetivadas. E efetivadas, articulando com a SEDURB, com a CEINFRA, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação. Esse é um dado positivo e que já demonstra que esta é uma ferramenta importante e séria. Então, na verdade, esse novo ciclo 2022, nós pensamos não só em ouvir a população, e o prefeito Cícero Lucena, com o vice-prefeito Léo Bezerra, eles dois têm uma sensibilidade muito grande de perceberem que nós precisamos dar esse retorno. E nós vamos dar, não tenho dúvidas disso, a partir do dia 15, quando encerrarmos esse ciclo, dia 15 de junho, encerrando esse ciclo de discussões com as plenárias populares, com as audiências públicas, nós certamente, a partir do segundo semestre, vamos estar aí executando a maioria daquilo que a população decidir nessas regiões. Porque tem muita coisa, por exemplo, que já está prevista em orçamento. O secretário ia perguntar, curiosidade, quais são as demandas aí mais, enfim, destacadas pela população hoje aqui em João Pessoa? Olha, sem sombra de dúvida... Outra diferença das regiões, naturalmente. Isso, sem sombra de dúvida. No geral, a gente observa a questão de saúde pública como grande gargalo, como grande calcanhar de Aquiles, e nós não colocamos o problema para debaixo do tapete. Nós sabemos o que encontramos, né? Nós sabemos os desafios de 2021 perante um orçamento limitado que nós tínhamos, porque foi um orçamento construído pelo ex-gestor ainda, e sabíamos que nós estávamos no meio de uma pandemia. Então, a saúde pública, de fato, foi um grande problema para 2021, mas o prefeito Cícero Lucena, o secretário Dr. Luiz, está aí empenhado em fazer com que as coisas comecem a avançar, principalmente com a reforma do Trauminha, com a questão das novas unidades de saúde da família, que o prefeito já anunciou que vão fazer mais 12 unidades de saúde da família, o prontuário eletrônico e outras ações. Mas, regionalmente, a gente escuta muito também as questões de pavimentação de ruas. Isso é outra coisa na área de infraestrutura que a gente sempre está se deparando. Antigamente, nós tínhamos aquela história que a minha rua está como calçada, na prefeitura não está, ou está calçada, ou não está calçada na prefeitura. Então, essa história acabou. Uma das primeiras coisas que o prefeito fez ano passado, Cícero Lucena, foi determinar que a CEPLAN fizesse todo um remapeamento da cidade, utilizando inclusive drones para ter um dado real de quais as ruas que nós precisamos calçar. E aí foi quando o prefeito conseguiu recursos, na ordem aí de 200 milhões de reais, com o BRB, com a Caixa Econômica, para aí nos próximos meses a gente está conseguindo chegar à marca aí de 1.000 ruas na cidade de João Pessoa, dentro de um pacote planejado pelo prefeito. Muito bom. Bom, você falou que de 7 de abril até junho, a população até o dia 10 de junho... 15 de junho. 7 de abril Isso. até o dia 15 de junho, a população de João Pessoa vai ter a oportunidade de participar dessas plenárias e diretamente, cara a cara com o prefeito, dizer ali o que é que quer, votar em favor ali das demandas, das necessidades de cada região. E o secretário Tiago Diniz vai dizer no próximo bloco onde é que as pessoas que ficam interessadas em participar vai pegar esse calendário para saber exatamente, secretário, qual é o dia, qual é a data da minha região, do meu bairro, que eu posso ir ali, seja sozinho, em família, no meu grupo ali da rua, enfim, ou do prédio, do condomínio, para a gente debater isso. Daqui a pouquinho a gente volta, um minutinho, intervalo comercial, a gente volta aqui. A Paraíba cuida da pandemia.